Galera, sejam bem-vindos a mais uma live gravada. Sim, hoje a live é gravada. Hoje é feriado, sexta-feira, estamos em casa, estamos curtindo. Mas não vamos deixar vocês sem o nosso tradicional vídeo de sexta-feira às 19 horas. Então, eu sou o Diego Kerber, estou acompanhado por Fábio Fai. E hoje a gente vai comentar a 11ª geração Core. Até que, enfim, caiu o embargo, parecia que nunca mais ia terminar. Começou a vazar tudo no começo do mês e ainda faltavam 30 dias para cair o embargo. Eu fiquei muito de cara, foi um lançamento um pouquinho diferente. E como a gente já fez no passado, quando saiu a linha Ryzen, de tempos em tempos a gente tira um vídeo aí pra gente comentar as nossas impressões com a plataforma como um todo. E a 11ª geração, a gente sente a Intel na pressão de correr atrás da AMD, quem diria, né? Depois de todo aquele tempo em que ela era líder de mercado em vários aspectos, agora a 11ª geração tem a missão de tentar buscar o topo dos gráficos para Intel. A gente testou bastante coisa, né, Fábio? Já? Nossa senhora, testamos e retestamos, né? Por causa que no meio do processo tiveram algumas mudanças, atualizações de BIOS que adicionaram, no caso do 11900K, o Adaptive Boost, e mudou bastante coisa, então tivemos que retestar, e por um lado foi até bom. Interessante, porque a gente queria mostrar o que de fato essa tecnologia trazia de benefícios, mas é loucura, muitos processadores, e a gente decidiu, não, vamos refazer todos, então que torna tudo mais fácil. Foram aí praticamente uns 10 processadores retestados com alguns testes novos, muita coisa mudando ali, daí foi uma loucura, né? Jogo saindo atualização, enquanto a gente está na metade do caminho, a NVIDIA lançando o Resizable Bar para a série 30, que a gente não incluiu mais isso, porque senão a gente ia ter que voltar do zero. Então, todos os testes são sem Resizable Bar, porque a placa de vídeo é 3080 Founders, né? Sim. Nos testes. A gente não, apesar de ter aparecido ali nos 45 segundos do tempo, a gente ia ter que resetar a bateria. Enquanto estamos gravando esse vídeo, o Cassiano estará fazendo o processo para esses testes, então não para. Então a gente tem que... Não é fácil. E a gente testou, então, até o momento foi o 11.900K, o 11.700K, que acho que, não sei se no momento que esse vídeo sai, ainda não vai estar no ar, Não né? vai estar no ar, não. A gente não está com esse pique, eu acho. A gente já vai ter lançado 2, mas a gente chegou a testar e mexer em 3 modelos até o momento por aqui. A gente testou em 11.900K, o topo de linha Core i9, o 11.600K, o Core i5, esses dois estão no ar análise e gameplay. E também a gente está mexendo, mas ainda provavelmente a gente não vai ter sobrevivido a tanto, mas é 11.700K. E as impressões variam um pouco dependendo de qual é o modelo que a gente fala. O Core i9, coitado, mano. Pense em um cara que chegou ao mundo para apanhar. Tenho visto as análises também internacionais e outras galera que testou. Esse Core i9, bichinho dessa geração, nasceu cheio dos pecados, coitado. Então, a primeira coisa é a redução de especificações e aumento de preço. Tipo, eu acho que eu já convenci vocês só com esses dois argumentos, mano. Ele é pior em especificações e ele é pior em preço. O lance de não ter conseguido evoluir nessa questão da litografia, muito provavelmente chegou num limite que não dá mais, entendeu? E aí agora não... Chegou no limite, como foi isso, né? Não conseguiu evoluir, e pelo outro lado, no caso da AMD, está com ótimos produtos, né? Então, se a AMD não tivesse dado um salto muito bom, como aconteceu com a série 5000, talvez não ficaria tão ruim para a Intel, mas... Até vou pular já lá no site, ó, deve estar na home ainda essa altura, por lá, análise do Core i9. Você vê um morno selo bronze, que é aquela coisa do tipo, não é um processador ruim. Se você colocar esse 11.900K no computador, você vai ver que ele é muito bom para jogos, ele é muito bom para trabalhar, ele em si é um baita processador. O problema é só que ele é mais caro que rivais e pior que eles. Então, tipo, tudo isso faz ele ser problemático, né? As nossas reviews são a gente entra sempre pra gente, né? Eventualmente a gente pode até cometer algum erro e tal, algum equívoco, mas é bem claro, é o que entrega pelo que se cobra. É a visão que a gente tem. Entendeu? Então, se um processador está custando $500, ele vai ser comparado com outro processador de $500 e a gente define a nossa conclusão em cima do que esse produto entrega, né? E tecnologias por aí vai. E o cenário não está positivo. E aí teve o porém
de diminuir os núcleos. Isso foi uma situação bastante delicada para esse processador, que comprometeu ele, porque daí ele teve que correr atrás de outra forma, que é o Adaptive Boost, para conseguir se equiparar à geração anterior. Mas a gente não espera isso. Quando tem uma nova geração, a gente espera mais desempenho. E aí teve a questão do aumento de preço, que seja relacionado 10%, ao atual momento, enfim, não interessa que teve aumento. Então, isso complicou bastante a vida do 11900K. É que, por exemplo, a AMD também subiu os preços recentemente. Mas subiu a performance também. Sim. A série 5000 tem mais desempenho que a série 3000. Custa mais caro por mais desempenho. Aqui não é isso que está acontecendo. Então, uma das coisas que me surpreendeu é ver testes como, por exemplo, o Premiere não é tanto, mas, por exemplo, o Blender. O Blender depende de núcleos. Mais núcleos e mais threads são bem-vindos. Ele foi bem. Ele tem 4 threads a menos que o 10900K e ele foi 5% melhor. 6%. Isso mostra pra gente que, sim, a Intel disse que os núcleos Cypress Cove, que vai estar na 11ª geração, são melhores que da geração anterior. E aqui a única explicação é a performance por thread tem que ter melhorado, porque você tem 4 threads a menos. E isso fica bem evidente no Cinebench. Então aqui, ele ganhou em single core, com uma boa margem, mais de 10%. Quando entra em ação Adaptive Boost, ele vai a 23% de ganho em single thread. Então, verdade, cada núcleo está entregando muito mais desempenho. O que leva o momento impressionante de a gente ver um processador com 4 threads a menos também ganhar. Ganhar não, aqui ele ficou na mesma balada, né? Em multithread ele ficou na mesma balada. Só que aí, por que ele vira um bronze, se ele está indo bem? Aí nós vemos aqui, o 11900K com todas as tecnologias, o 5900X entrega 32% mais performance, custando pouca coisa mais caro. E a gente vai lá ver o consumo. Então, quando sobe aqui na parte de temperatura também, mas normalmente consumo e temperatura são duas coisas que andam meio juntas. Você vê a temperatura, consumo de energia. O 11.900K, ele está aqui e você vê que o 5.900 consome 5% menos que ele. Beleza, 5% é uma diferença não tão grande. Mas lembra que ele consome 5% a menos para entregar mais de 20%, 30% de performance. Vê como a relação de eficiência está muito favorável para AMD nesse cenário. E isso que o 5900X tem 4 núcleos a mais. É um 8 versus um 12. Então a gente está sentindo, os 14 nanômetros estão sentindo a idade. Então, eles estão muito sentindo a idade. Consumo, aquecimento. Acho que agora ficou bem claro que o limite já foi atingido, talvez na geração passada, né, do que era um produto bom. Sim. Mas que não podia ser melhorado, e aí eles tiveram que fazer mudanças para conseguir melhorar em alguns aspectos. Como tu colocou, não dá para dizer de forma nenhuma é um produto ruim. O porém é que ele teria que se posicionar talvez um pouco abaixo em valor e não acima. Porque, por exemplo, sei lá, vou jogar... Não, Battlefield não. O Battlefield, meus amigos, ele tá no limite já. A gente tá chegando a um ponto em que os processadores têm tanto desempenho que a gente não consegue mais testar ele direito. Tanto tá todo mundo saindo empatando da nossa bateria. Ele tá batendo... Não tem diferença entre os modelos. Mas, por exemplo, um outro jogo que já tem diferenças mais perceptíveis tem uma vantagem de 10% aqui por 5900X no CS, mas são os dois rodando a mais 600 quadros. Então, é um processador ruim, mano? Mais 600 quadros no CS. Eu não posso chamar ele de inerentemente ruim. É quando você olha... Como o CPU, ele tem alto desempenho. Por que ele custa mais caro, ele aquece mais, ele consome mais. Entende? Acho que o Rainbow aqui no GTA, inclusive, ele ficou no topo. Ele foi... Quer dizer, empatou, né? 188 por 189, né? Esses testes em jogos são meio... A gente tá chegando a um ponto que, no fim das contas... Tá tudo igual, tá vendo? Todos estão 120, 122, não tem? É tudo... É muito difícil. É uma altura que você, sei lá, compra o 11.600K. E mesmo mais barato dessa balada. Esses testes, tanto o CS como o Rainbow Six, não sei lá, pelo menos pra mim não são nenhum parâmetro, porque é 600, 500 FPS, não tem nenhum sentido. Você já superou em muito o melhor monitor de 360 Hz. Então, passou dos 400, eu não olho mais. Subiu. Hoje em dia, para fazer uma análise desses processadores, eu considero mais testes de desempenho em cima de aplicações. Um Photoshop, um Premiere,
a não ser um cenário realmente de algum jogo que mostrasse uma diferença maior, mas são poucos os jogos. Não dá nem para dizer, tá, que os Ryzen são melhores do que um Intel em jogos. Porque... se você for jogar, se você equipar, você não vai saber a diferença se no seu computador tá um 11.900K, um 11.700K, um 11.600K, um Ryzen 5.900X, um 6.800X ou um 5.600X. Nós estamos num nível de desempenho que é indiferente nisso, sabe? Só que a AMD tá consumindo menos, tá aquecendo menos e tá em alguns momentos custando menos. Então, essas 3 coisas que eu listei, você pode notar talvez mais do que a diferença de performance. E nesse line-up, um cara que não foi tão mal nessa situação foi o 11.600K, porque ele não passou pelo mesmo problema do 11.900K, porque ele não tem menos núcleos, ele continua 612, continua com preço, ele está mais barato que o rival AMD, que é o 5.600X, então, indo ali pelo que você falou, né, Fábio, se tivesse um preço mais competitivo, e ele tem, apesar que no Brasil ainda não está acontecendo, mas o preço oficial... Mas é o tradicional de Brasil, né? Primeira, lançamento. Segunda semana. E ele, por exemplo, da Cinebench não vou usar tanto... Apesar que em uso profissional, ele aproximou. Então, por exemplo, quando você olha o 10.600K, ele estava 26% de vantagem para o 5.600. Essa vantagem caiu para 9%. Então, a gente vê que ele reduziu a diferença. Aqui estava em 37%, caiu para 15%. Mas não passou. Ou seja, a Intel teve a virada de geração e o 5600 vai continuar lá em cima como esse processador entusiasta para gamer. Muitos gráficos de games ficam muito parecidos, né? Eu não sei, a minha impressão é que, e espero para a Intel que isso aconteça, que a próxima geração eles consigam fazer algo diferente. Mas eu já estava esperando algo nessa do que foi apresentado. Porque... Eu acho que 14 nanômetros, considerando que é 14 nanômetros de novo, eu olho o 11.600K e foi melhor do que eu esperava. Eu acho que eles conseguiram fazer mais do que eu esperava. Porque não dava para fazer muita coisa, já está batido. São quantas gerações? 3 ou 4? A gente tá... Primeira 14 nanômetros foi o que? Skylake? Talvez até... A gente já tá há muitos anos ainda nos 14 nanômetros. Skylake é em 14 nanômetros. Tem que ver se é o antecessor dele. Eu acho que é o Haswell, que veio antes dele, que eu já nem lembro. Talvez aqui. É o antecessor. Depois o Haswell Refresh. É o Haswell. Haswell é em 22. Aí tem o Broadwell, que foi... o 14 nanômetros já tem no Broadwell. Mas daí já é a plataforma entusiasta? Se eu já não estou me perdendo nas... Não, tinha o Haswell Refresh, lembra? Que era o 4790K. Então... Nossa senhora, mano. É muitos anos. Tá? É muitos anos, cara. E aí, isso aqui foi introduzido em 2015/2016. Meus amigos, nós estamos há mais de 5 anos. Lógico que tem todo o processo, a evolução ali do processo de fabricação, mas a evolução de fato é conseguir fazer em menos nanômetros, né? Eu sou bem pragmático, eu não ligo em quantos nanômetros está o produto. Eu também não. Já está em 200 nanômetros. Para mim, eu até brinco aqui, às vezes, Cassiano, nossa, uma placa de vídeo, o processador alcançou tanto em overclock, frequência altíssima, é muito alto. Daí eu disse, mas o que de fato isso trouxe de desempenho? Conseguiu trazer um ganho real de desempenho? Então, para mim é a mesma coisa, sendo bem sincero. Agora, que isso está sendo aplicado e se está comprometendo o desempenho ou o avanço do desempenho, por assim dizer, eu acho que é uma coisa bastante lógica, né? Para mim, o que pesa é isso aqui, quando você vai ver o consumo de energia e você vê que, por exemplo, o 11600K está aqui, ele entrega menos desempenho que o 5600X, que consome menos energia que ele. É aí que esses nanômetros começam a importar de verdade. Não necessariamente só o tamanho do transistor, que no fim do dia... Isso para mim, isso no fim do dia é o que menos importa. E a gente estava falando em frequências, aí que o Cassiano é empolgado com... Geral, né? Falando em frequências e overclocks e tal, acho que a gente pode começar a mostrar um pouco do bazar adrenalina de coisas que vão rolar, né? Tem coisas, a gente vai fazer muita coisa ainda, tá? Este carinha... O Cassiano tá com o olho brilhando dele de um jeito desde que isso aqui quicou aqui na Adrena.
Esse ML360 Sub-Zero Master Liquid aí da Cooler Master é um paranauê que, pelo menos, eu nunca tinha visto, porque é novidade pra gente aqui, que é a tal da pastilha de Peltier, ou resfriamento termoelétrico, que, mano, é um conceito que a gente vai testar pela primeira vez, que vai empurrar o processador. Sabe quando a gente diz, a gente tem, por hábito, todo mundo diz resfriamento, mas em teoria tá errado, porque a gente não resfria um computador. A gente não pega e baixa ele de uma temperatura, exceto a galera entusiasta, liquid cooling e tal. Na verdade, nem os liquid cooling, né? Só a galera no nitrogênio líquido. A gente não faz resfriamento, a gente faz arrefecimento. A gente baixa a temperatura a um nível para ele não ultrapassar o limite aceitável. Esse treco realmente é resfriamento, porque ele vai baixar para baixo da temperatura ambiente. Isso aí tá mais, não é tipo o seu ventilador em casa, ele é uma geladeira. E o Adaptive Boost Technology da Intel já empurrou o 11900K, todos os núcleos a 5.1. No nosso gameplay mostrou bem isso e funcionou bem. Eu imagino o que dá para buscar quando o processador está operando a 0 grau. Diz o Cassiano que quer chegar nos 7 GHz. Já fala de BIOS Mod. Já quer pôr umas tensão no no todo empolgado. Vamos ver o que de fato ele vai conseguir. O cooler certamente não será um problema. Isso é uma coisa bem legal. A gente recebeu, agradecemos a Cooler Master por enviar. Só funciona com Intel. É uma tecnologia que tu não consegue botar em AMD, então não dá para pegar esse cooler e botar numa plataforma AMD, não interessa qual seja. Até dá quando tu utiliza uma plataforma Intel para ligar. Eu vi uns modders fazendo isso. Utiliza uma placa-mãe Intel Z490 e o bloco adaptado em cima de um AMD. Gâmbia, não é o... E é porque esse sistema entra umas coisas que não acontecem, justamente por esse resfriamento, que não acontece em outros sistemas. Todo mundo que tem um copo gelado em casa, está bebendo uma bebida, você sabe que ele tem o famoso suar, ele está solidificando o vapor d'água. Solidificando não, liquidificando, liquidando, sei lá, está liquefazendo a água que está no ar e aí condensa. Isso não é um problema no seu copo, mas dentro do seu computador é um problema. Então, esse tipo de sistema, ele tem uns paranauê que você precisa ter o controle da condensação do ar em torno, porque senão a sua mainboard vai suar. Então vai ser muito legal testar isso e envolve, um dos motivos que eles fecham a tecnologia em torno do Intel Creo, acho que é o nome do treco, é porque eles precisam sincronizar muita coisa de software e hardware para você também não ter esse problema de condensação de água, saber o momento em que você tem que aplicar muito essa queda de temperatura, porque os chips também congelam. Ao mesmo tempo que eles param de funcionar numa temperatura muito alta, eles param de funcionar numa temperatura muito baixa. Então tem um ajuste fino ali. Eu estou muito curioso que tem um conector de 8 pinos só para ele. Vai mais muita de energia. 100 watts de consumo. Vai muita energia para fazer então, isso. Não aí. É igual um cooler box. Não é igual nenhum bom liquid cooler. É isso. Me lembra que nem o i5, nem o i9, nem o i7 da 11ª geração tem cooler box, né? Outra desvantagem, que assim, tudo bem, é um caso. Às vezes o cara vai investir num sistema de resfriamento mais robusto para colocar, mas por mais que seja ok, tem um cooler na caixa da AMD. Acho que a Intel podia se mexer um pouquinho. Agora, até que enfim, vem uma luz do céu e ilumina uma plataforma Intel para dizer você pode mexer nas frequências da memória. Intel, por que demora tanto? Ainda também não recebemos as novas placas-mãe. Nem sei se tem. Eu, sinceramente, nessa loucura eu não vi modelos de placas-mãe. B. Não, eu não vi ninguém testar nada ainda. Então acho só que Z. A Z. A gente já testou um modelo top da Gigabyte que vai estar nessas brincadeiras que a gente vai fazer agora. Essa Horus ali? Essa aqui. Aqui, ó. Justamente. Pensa em uma mainboard sensacional. Que, aliás, é praticamente um clone da geração anterior, da Z490 Horus Extreme. Sim. Que a gente também está numa bancada lá para alguns testes. É uma placa-mãe... aquele tipo de produto que é uma sacanagem quando tu monta e deixa dentro de um gabinete. Ele ultrapassa a utilidade. Ele não é mais só uma questão de utilidade, é uma questão de luxo. Sim. Mano, a placa é muito bonita. E de mostrar, não tem nenhum sentido quem compra e bota ali dentro só pelas tecnologias, porque tem várias placas tão boas quanto na análise eu até falei, que é a Horus Master, que é um modelo abaixo desse, tem praticamente as mesmas tecnologias, custa $409, essa aqui custa $850. Então, se você não vai mostrar ela, não compra. Ela tem as tecnologias, mas lhe falta ali o glamour. Do nível que tem esse cara aqui. E também tem essa aqui, que é um outro modelinho bem
Ah, que o foco é outra, né? O foco é outra pegada, é mais os criadores de conteúdo, é uma placa bem legal também, da Gigabyte, também da linha Vision G. Nós teremos, diante da correria aí, eu até tentei MSI, não enviaram. A Asus vai ter um modelo também, e essas duas. Ela aparece num gameplay. O Maximus 13, eu acho. É Maximus 13? A ROG é uma Maximus 13 Hero. A 13 Hero aparece no gameplay do i9 ou do i5, eu não lembro qual. Não sei se não foi da 5900 também, da 6900, desculpa. 6.900... Não, esse vídeo eu não gravei, eu não gravei ainda. Ainda não? Não, eu comecei a gravar e aí apareceu a enxurrada dos Intel e daí eu passei... Mano, eu cheguei... A 6900 XT já tá aqui para testes, galera. Eu literalmente liguei a bancada, eu gravei a introdução e aí eu passei um Core de 11ª geração na frente, porque a semana passada foi louco. A gente nem fez os testes delas para a review, porque a gente também está refazendo todos os testes da bancada, aí vai ser uma bancada nova, e aí tem coisa para fazer, mas... Foi bastante, foi corrido, foi animado. Tirando esses pontos negativos que a gente falou dos processadores, finalmente a gente viu PCI Express 4 em Intel. O lado negativo disso é que para utilizar PCI Express 4 não é apenas a placa-mãe que precisa ter a conexão, precisa de um processador 11ª geração, então se você tiver uma Z490 compatível ou uma Z590 compatível e usar um 10ª geração, vai rodar em PCI Express 3. Isso, do meu lado, eu que faço as análises de SSD e tal, a gente sempre busca tecnologias, não é um problema grande, porque de fato não vai trazer, mas ao mesmo tempo, poxa. É um clássico, né? Saiu as Radeon com 4.0, aí sempre tem que ter na internet o teste do 3.0 quanto 4.0, porque o pessoal está preocupado se ia perder performance. Esse é o teste mais nonsense que tem que se fazer, porque é 1%. Em uma placa de vídeo. Nos SSDs, são locais onde efetivamente seria possível, porque eles conseguem fazer ter esse ganho de tráfego de dados. O problema é que quando você pega um SSD PCIe 4.0, um modelo top, que alcança aí os 7.000 megabytes por segundo, na prática, em testes de cópia de arquivo, você não consegue. Não consegue mostrar essa diferença para um bom PCIe 3.0. Fica só na teórico mesmo. É bastante revoltante, porque existe um número 7.000 contra 3.500 megabytes por segundo. E como tu não consegue copiar que não fosse o dobro, que fosse 80%, 75%, não tem. É bastante frustrante. Então, e por outro lado, a gente quer a tecnologia, quer o avanço, né? Não quer que esse gargalo surja, sei lá, numa situação que o cara tá editando um vídeo 8K 60 frames, talvez surja um gargalo em alguma altura. Muito difícil achar. É uma coisa até chata, sabe? De fazer review, porque tu tem que falar, de fato é uma tecnologia, mas tu não consegue mostrar, sabe? Uma coisa legal foi o USB 3.2 Gen 2X2, USB 3.2 Gen 2X2. Agora é nativo pelo chipset, então dá para alcançar aí os 2.000 megabytes por segundo. Isso de fato eu consegui através da review do WD Black P50. Mas novamente é uma coisa bastante específica para quem vai utilizar utiliza bastante o SSD para transportar arquivos, aí, principalmente de grande capacidade. Mas aqui, por exemplo, na rotina do Adrena, eu vejo fácil isso aí fazendo uma puta diferença. Porque às vezes você tá lá gerenciando, a gente usa muito aquele SSD externo, USB tipo C, não tô lembrando de qual marca é aquele que tem a LEDzinho. É o da Seagate Faircuda Gaming. Esse SSD já é brabo, mas se você coloca ele, dependendo da geração do USB tipo C que você conecta ele, o bichinho é monstro. A gente consegue testar algumas coisas que não são tão comuns para todos os usuários. Esse caso é do USB 3.2 Gen 2X2, ele realmente, de fato, traz um ganho. Uma outra coisa que a gente tem falado nos vídeos, eu acho que é válido falar, já que a gente está falando do PCIe 4.0, SSD M.2 não é bom ficar trocando de bancada. A gente faz muito aqui, porque a gente vive fazendo testes e eles tendem a morrer com o tempo, tá? Cuidem com isso e não é nada legal quando morre quando morre 2, quando morre 3, assim, opa!
Eu acho que bem chato. é uma coisa bem específica da gente também, né? É, Eu acho que bem não é todo específica mundo da que gente. move. Por causa das conexões ali do SSD, então não tem problema tu pegar, botar numa bancada ou eventualmente tirar. Não é isso que vai trazer problema. Mas a gente fica constantemente, vou fazer teste de SSDs, várias vezes eu utilizo o mesmo SSD, por exemplo, que recebe um rápido e ele já Sim. vai indo. Não, mas sabe que o USB tipo C, ele também, essas gerações mais novas, estão começando a aparecer coisas já. Porque, por exemplo, eu vou ver se eu consigo pôr esse cara no quadro. A gente está testando esse carinha da Gigabyte. Esse é o legal. M27F. Ele tem uma tecnologia nova KVM para conexão. E ele tem uma entrada USB tipo C para você ligar ele. É o famoso switch, né? Ele tem um switchzinho que você pode ligar ele via USB tipo C já no seu computador. Outro exemplo, tá aqui atrás. Este aqui é o Reverb da HP, um óculos de realidade virtual que a gente deve ter conteúdos. Na verdade, em teoria, se tudo deu certo, a gente fez uma live ontem no Half-Life Alyx com ele e deve ter mais conteúdos a caminho. Esse cara liga, se você tiver USB, meu Deus, essas siglas, USB 3.2 e acho que pode ser o Gen 1, não precisa ser o Gen 2. Ah não, tem que ser o Gen 2, mas não precisa ser o por 2. É o USB 3.2 Gen 2. Se você tem esse padrão ou mais recente, você liga um cabo para ligar esse cara. Porque o USB tipo C vai passar dados e energia. E aí você só precisa ligar o DisplayPort. Se você não tem essa geração do USB tipo C, aí você tem que ligar um adaptador de energia. Por quê? Porque o USB mais recente, ele entrega 60 watts, acho que é, né? E o lance, por exemplo, uma outra novidade que teve em relação a tecnologias da plataforma é agora a Intel conseguindo, ou de fato aí, colocando mais por padrão o Thunderbolt 4. O Thunderbolt 4 como uma base de comparativa chega a 40 megabits por segundo. O USB 3.2 Gen 2X2 é 20. O USB 4 vai entregar essa mesma velocidade do Thunderbolt 4 e todos utilizam a mesma conexão USB tipo C. Felizmente estão padronizando algo. Muito bom. Aliás, o USB 4 não vai mais ter tipo A numa ponta, vai ser ponta a ponta USB tipo C, dos dois lados, tá? O próprio USB 3.2 Gen 2X2, se você usar uma ponta tipo A, você já está limitando a tecnologia pela metade, tá? E tá começando, galera. É assim, eu imagino que aqui no Adrena comece um pouco antes do que em outros lugares, porque a gente fuça com coisas muito novas. Mas essa semana, pela primeira vez, eu tive dificuldade de ligar uma coisa com cabo micro USB, que é o padrão anterior antes do USB tipo C. A gente está chegando num ponto aqui que as coisas estão todas ficando USB tipo C. E tá ficando muito bom. Tá realmente ficando muito... Acho que foi o Flight S, o fone da HyperX, que ainda era micro USB. Agora, tudo tá ficando USB tipo C e agora tá começando a funcionar. É bom, o que é chato é o processo de adaptação e mudança de tudo, entendeu? E nem sei como algumas empresas ainda lançam coisas USB, micro USB, né? Ah, não, deu pra bola isso aí. Até porque é muito conveniente um cabo que passa vídeo, que passa dados, que passa grande quantidade de dados, inclusive. Então, alimentar até 60 watts é muita energia. O óculos não precisa, o Reverb não precisaria nem de nenhuma outra conexão de energia. Uma outra coisa legal falando de um USB tipo C, que a gente está com um monitor portátil da ROG, que em breve vai ter um conteúdo que ele é USB tipo C também. Acho que ele até tem HDMI, mas simplesmente pega esse monitor portátil, se quiser conectar até num laptop ou qualquer outra coisa, é possível, tem uma taxa de 144 Hz, né, Diegão? É um monitor de especificações altas. Mas tudo indo no caminho do USB tipo C de maior velocidade. Vai ser bom quando tudo estiver no mesmo padrão. Até lá vai ter umas lombadinhas no caminho. Mas esse é o ponto forte dessa 11ª geração, essa atualização de tecnologias. Isso é legal, isso é bem-vindo. Principalmente porque a galera, quando compra um sistema, ele compra para 4, 5, 6 anos. Tem a galera lutando. Sempre que a gente faz lives aqui no Adrena, tem o cara da primeira geração Core ainda. Então, você ter pegado essa girada de chave te dá um acesso a tecnologias muito melhores. O problema, eu acho, que é o momento disso. Lançar hardware no momento que a gente está é bastante frustrante, certamente, para quem quer comprar. E para gente que fica falando de coisas que é muito difícil de comprar. Ou não existem, ou é muito difícil. Poxa, 4 mil e pouco no processador? Caramba, é dinheiro. Sim. Uma placa-mãe, 3 mil. É difícil, não pense que é legal que a gente tem todos esses hardwares aqui, mas é difícil da gente ficar querendo
achar uma coisa ou benefícios dentro de produtos tão caros. Né? A gente se sente reviewer de unicórnio, assim, não existe. A gente testa uma coisa que não existe, que ninguém consegue comprar. Eu tô sentindo isso muito pior em placa de vídeo. Placa de vídeo realmente, mano, cada vez que eu vejo o novo preço da 1650, eu fico muito surpreso. Processadores, eles aumentaram o preço, mas eles não ficaram insanos, eu acho. Então, por exemplo, o 11.600K, eu vi que ele chegou no mercado por 2.500, que não é o que eu gostaria. Eu gostaria que ele já chegasse brigando com o 5600X, que está uns 2.300, mas eu acho que passado o lançamento, ele pode ser talvez o melhor modelo entusiasta. Esse é o tipo do produto que o mercado vai tratar de colocar o preço num cenário competitivo, porque não... E ele custando um pouco mais barato que o 5600, é um baita processador. Ele perdeu para ele por 5%, 10%? Perdeu. Mas se você puder pagar mais barato por ele, também pode ser mais interessante do que esse 5% que você nem nota de diferença. Mas também, aí você olha, por exemplo, o Core i9. O Core i9 eu não consigo pensar para nada. Porque a gente já vai em breve sair análise, mas a gente rodou já testes com o 1700K e ele não é tão melhor. E aconteceu o que 11700K. O 11700K. E aconteceu o que já acontecia em notebooks. Porque em notebooks o que acontece? Você tem o Core i7 e tem o Core i9, se você for ver o lineup. Você vai ver as especificações, o i9 só tem 200 MHz a mais. Chega na hora de testar, já teve no passado problemas de notebooks com i9 ser pior que notebooks com i7. Porque, mano, a diferença entre eles é irrelevante. Então, qualquer mudança na carcaça do notebook que resfria um pouquinho pior, o i7 já vira melhor que o i9. E no desktop, a gente já tem alguns resultados. Quando sair a análise completa, vocês vão conseguir ver mais a fundo, mas o i9 não é muito melhor. Ele é tipo 10% melhor. Quando você usa o Adaptive Boost Technology, que você precisa de um cooler, né? Ele não ficou intratável, mas ele pegou 90 graus no Noctua, que não é um cooler a ar ruim. Então você precisa de um cooler potente para você ter esses 10% de vantagem em cima do 11.700K, que custa 30% mais barato. Eu jogo esses números na calculadora e eu tenho uma noção bem clara. Eu com certeza compraria o 11.700K. Então eu estou sentindo essa virada de geração, só trocar as tecnologias é pouco, eu acho. E alguns modelos, o i9 só fez isso. E algumas questões de só funcionar com um determinado processador, como o PCI Express 4, entendeu? Que funciona se você tiver um 11ª geração. Por outro lado também, como a gente falou das placas-mãe, a chegada da B560, né? Finalmente agora é possível usar frequências mais altas do que o processador. Nossa, isso é um pedido de longa data. Por parte da Intel, já tem na AMD e faz diferença em muitos casos, como a gente colocou também em alguns videocasts que eu participei, que às vezes é possível encontrar kits de memórias mais barato com frequência mais alta, 3.200, um pouco mais barato do que 3.000. Então, por que tu não iria comprar de 3.200? E aí, se você compra, o processador limitava, no caso, de um 10600K, ele limita em 2666. Agora não, agora ele fica em 3.200 se tu quiser. Se você comprar um kit de 4 GHz e a placa-mãe exportar, vai conseguir só também. Vai. Então, isso é ficando estável, o limite é o que a sua combinação de hardware conseguir deixar estável. Não chegou ao nível ainda da AMD, ainda tem um espacinho para melhorar umas coisas. Por exemplo, ser mais aberto com overclock. Deixa o pessoal brincar com os overclock, a AMD abriu o line-up inteiro, você compra um Ryzen 3, se você quiser overclockar, te vira. Eu acho que é tão pouca gente que faz isso, cara. É bem pouco. E sabe o que eu acho que é chato nisso? É que os produtos topo de linha tem overclock. No fundo, toda vez que a gente teve um resultado massa em overclock, foi produto de entrada. Porque os produtos de entrada, eles vêm com clock baixo, porque, né? Eles de fato precisam. Exato. Eles não têm desempenho. E às vezes as empresas estão lá, pega a Nvidia faz isso muito, por exemplo, a linha 50 deles, 50 e 50 Ti, overclock um monte. Por quê? Porque é um chip, o mesmo chip que vai estar em uma placa muito mais potente, só que eles dimensionaram para ser uma 50 da vida, aí baixaram as frequências também, mas tipo, esse chip tem altas possibilidades de conseguir chegar lá em cima. Então, acontece muito com a AMD. O PC da crise é um dos caras que mais se beneficia de overclock, porque, se eu não me engano, ele de fábrica vem com o clock da Vega em 1100, a gente pega fácil 1500, porque é o clock do Ryzen 5, e ele pega esse clock, pega até 1600, se eu não me engano. Então, veja, de 1100 para 1600, tem um pulo.
e ele não tá desbloqueado. Deixa eu até aproveitar, eu não sei se você chegou a ver os gráficos já dos gráficos integrados. Eu ia falar sobre isso. Agora a gente começou a puxar isso. Podemos deixar de lado isso. Eu não vi. Eu vi que você falou que teve um ganho, acho que o próprio Cassiano ali durante os testes. Sai amanhã, sai no sábado esse vídeo, ou no domingo, acho que sábado, se tudo der certo, porque eu tô falando no futuro. A gente teve uns resultados bem legais, vou ter que abrir aqui o site já para te mostrar as tabelas. Mas o que dá pra mostrar, ela vai. Vai. O artigo tá todo pela metade, galera. Vocês vão ver. Vocês vão ver o texto já tem sendo escrito ainda. Inclusive, o texto por enquanto, o subtítulo é Agora Vai. Mas estou começando a escrever ele ainda, mas o que importa é que os gráficos já estão aqui. Em azul, o 10900K, com o HD 630. Em amarelo, com 80% de ganho, ou seja, mais que os 50% prometidos pela Intel, nós temos 11900K, com o HD 750, que é a Intel Xe, e ali no topo do gráfico, a GPU do Ryzen 5 3400G, a Vega 11. Não chegou lá, mas, né? 80% de ganho sobre geração é uma coisa que eu adoraria que acontecesse com todos os produtos o tempo todo. Então, por exemplo, quando a gente põe renderizar o Premiere com o gráfico integrado, ele reduziu em quase 30% o tempo, deixou a diferença para 5% com o gráfico Vega. Esse caso aqui é um dos mais engraçados, que ele subiu 450%. Só que aqui é um ponto importante. O 10900K simplesmente colapsou nesse teste. Ele está rodando a 14 frames. Chega uma altura que quando o hardware não dá conta, ele simplesmente morre o desempenho. Então, aqui é um sistema que não tem a menor chance. E aí, quando você tem um pouquinho mais de performance, que você sai desse nível de não tenho hardware para rodar o teste, ele saltou para 76, dá para jogar. Isso aí nós temos que pedir, sabe o quê? Pedir pro Cassiano rodar. Mas vai vir. A gente vai receber outros modelos. Porque tá lógico que nós estamos falando de um gráfico integrado num processador Core i9, ninguém vai utilizar isso. Né? Sempre tem uma placa de vídeo associada. Porém, em um processador mais simples aí, de uma linha mais simples, sim, que é tudo, eu fiz o cadastro ao menos do 11600K é o mesmo GPU gráfico. O resultado que vocês estão vendo aqui seria basicamente o mesmo se fosse um 11600K. Aqui, por exemplo, o Counter-Strike, olha só, outro ganho de 50%, já está rodando a 100 frames. E amanhã vai sair o vídeo em que eu jogo com ele. Então, galera, vocês vão poder... Eu testei muita coisa. Testei Fortnite, testei Dota, testei o CS, eu rodei GTA V, foi também Assassin's Creed. Eu rodei muitos jogos de perfis bem diferentes e tentei rodar. E, cara, tem bastante coisa que vai dar para jogar nele. Só que, por exemplo, o Red Dead não é um deles. Em HD, no mínimo, ele roda 17 frames. Aqui tá em Full HD. Red Dead não é nem no Vega ali, né? A Vega, se você rodar em HD, você pega uns 30 framezinho, ó. Tipo aqui, Assassin's Creed, ó, pegou 36. Ele roda naquele limiar do dá pra jogar, ele não alcançou ainda. O meu único problema aqui é o seguinte, que até dando um leve spoiler do vídeo de amanhã, e o que me incomodou o Intel Xe só tá nos i5 pra cima. Tá. Tá no Intel, i3, por que Intel? Por que você não colocou? O i3 está com o HD 620 ou 630, que é o mesmo cara que está aqui. É o mesmo cara que está no 11900K. Ou seja, não tem performance. Era para esse produto que teria um apelo maior. A gente ia poder brincar de PC da crise da Intel. Mas não é o caso. Porque daí vai estar o quê? O mais barato vai ser 11.600K. 11.600K custa 2.500. Isso paga o PC da crise inteiro, com o Ryzen 3200G, com mais desempenho que ele. Só que o nível de performance subiu tanto de uma geração para outra que pela primeira vez tem um gráfico que a Intel está na frente. Ó, tem um cenário. Quando a gente coloca Counter-Strike em HD com qualidade mínima, o chip gráfico ele é tão pouco usado que o processador vira o limite do sistema. E aí, obviamente, um 11.900K é muito melhor que um 3400G como processador, e a gente tem uma leve vantagem para o Intel Core. Mas isso só foi possível porque o gráfico melhorou. Porque veio que um 10.900K não consegue ganhar por falta de performance no chip. E aí é o que pega. Isso aqui foi muito bom em notebooks. A gente já testou vários Tiger Lake, notebooks, aquele da Dell, aquele da HP, dá para jogar várias coisas nesses ultra finos. Só que, mano, o cara que comprou um 11.600K, 11.900K, não vai jogar no gráfico integrado. Tipo, a menos que seja, ele viu o preço das placas de vídeo e está esperando baixar, ele não vai ficar usando gráfico integrado. Então, é legal, a tecnologia ser melhor é sempre bem-vindo. É uma pena que nas situações que eu penso que ele seria mais útil, que é tipo no Core i3, ele não tá.
Tem que esperar. Talvez a 12ª geração Alder Lake coloque esses gráficos. Porque o i3 está repetindo o gráfico anterior. Eu acho que agora não existe mais margem para não evoluir de uma forma maior. Eu acho que a próxima geração tem que dar um salto maior e eu acredito que vá, até porque a mudança, chegada do DDR5, PCI Express 5, 10 nanômetros. Podem esperar isso em novas plataformas, então vem com mais coisas, o avanço no processo de litografia é obrigatório. Eu até vi que a Intel talvez vai fazer alguma mudança aí na nomenclatura, né, de talvez dos 10 nanômetros, não cheguei aí tão a fundo, mas talvez tenha alguma... E tá na hora. Que a gente está trabalhando em outro artigo, a Intel precisa trocar o nome dos produtos deles, cara. Não dá mais para um Core i5 ter Core i5 que é dual core e ter Core i5 que é hexacore. Tipo, tá na hora de dar uma girada nesse nome aí, já que vocês estão numa fase meio ruim, um bom momento para dar um sacode na poeira, que nem a AMD fez ali. Então, galera, FX ficou com o nome meio zoado, então vamos Ryzen, entendeu? Talvez seja um bom momento da Intel dar uma girada. Eu sei o quanto o nome Core é forte. Mas, né? Eu não estava nem falando disso, mas é um ponto. Você está falando na nomenclatura dos nanômetros. Eu acho que eles podem mudar e não chamar mais 10 nanômetros. Tem algumas coisinhas acontecendo aí. Faz sentido. Porque até eles introduzem os 10 nanômetros com o rival deles em 7 nanômetros há anos. Então fica meio... vamos esperar para ver de fato o que vai acontecer. Vai ter aquele lance dos núcleos grandes e núcleos pequenos. Gente está testando um produto com esse perfil, mas é um notebook ultra fino. Nos desktops eu não sei como é que vai ser isso. Que é uma tendência também, né, de mercado. Eu não sei se a AMD vai para esses lados. Ela não deu sinal até agora de diferenças de tamanhos de núcleos, mas vai ser interessante ver essa aposta da Intel para isso. Né? Mas aí já fica para a 12ª geração. Esse assunto é para Páscoa do ano que vem. Quer dizer, não sei se vocês vão lançar na Páscoa, não sei qual vai ser o ciclo disso. Na verdade, é para sair ainda em 2022 já, né? Se eu não me engano. Sim, a 12ª. 2022. Olha... O ciclo vai ser curto, hein? 12ª, eu normalmente é no mesmo ano, tá? Eu não sei se não chegaria no final desse ano. Vamos ver, pelo menos o anúncio. Eles estão fazendo muito isso agora, né? Anuncia e chega no mercado um pouco depois. Então, aconteceu isso com essa geração. Então, talvez eles anunciem ainda. Eu vi algumas notícias disso, não lembro de cabeça agora. Pode ser que eles anunciem esse ano para a chegada no início do ano que vem. E aí a gente testa. Manda no Intel que a gente roda os benchmark aqui. E... Bom, vai ter muita coisa ainda, né, Diego, relacionada a esses processadores. A gente tem bastante coisa, tá? Como esse cooler tão diferente aí. Vai ter uma série de placas-mãe ainda. Também tem os outros processadores. A gente vai receber Core i3 para ver, de fato, como que esses produtos se comportam. O Core i3 e o Core i5 da 10ª geração muitas vezes eram o melhor produto em custo e benefício que a gente tinha. Então, em vários momentos a Intel estava entregando a melhor proposta ali, o 10400F, era muitas vezes a melhor opção para um PC gamer. E tem aquela história, não tá bom, não ficou tão bom, corta o preço que volta a ficar bom. Só cortar o preço. A relação é entre o que você ganha pelo que você paga. Se você reequilibra, se por exemplo, não tá muito bom aqui a performance, mas você puxa o preço para baixo também, a gente conversa, entendeu? Até porque, no fundo, galera, sim, o aquecimento não tá legal, a gente tá vendo o envelhecimento dos 14 nanômetros. Mas no fim do dia, quando você coloca esses processadores na máquina, eles são bons. Uns 1600K é um baita processador. O i9 é um baita processador. Quando você põe ele para renderizar uma coisa, põe para rodar um jogo, ele tem muito desempenho. Só que a tecnologia não é tão melhor do que a gente viu na geração passada e é pior do que a gente vê o quintal do vizinho. Então esse é o momento que ele começa a ficar... E principalmente ele ficou mais caro. É isso que ferra a vida dele. Então, em si, são produtos interessantes. O problema é que Intel, agora a gente precisa que você vire essa página, porque os 14 nanômetros estão visivelmente impedindo você de entregar algo mais interessante. O Cypress Cove é o maior exemplo disso. Ele é baseado no Sunny Cove, que é o núcleo de 10 nanômetros, que eles redesenharam para 14 nanômetros. Então, tipo, gente, vocês já estão tendo que fazer um trabalho meio gambiarra aí. Então, hora de ir para frente, né? Bom, galera, tem vários vídeos no ar, tem vários a caminho. Então, quem não assinou ainda o canal, tá na hora de dar uma assinada, porque vai sair vídeos. Eu já prometi os gráficos integrados, vai sair esse fim de semana. Eu também fazia um tempo que a gente não testava o PC da crise. Esse fim de semana vai ter a gente jogando Crash Bandicoot 4 nele e a Activision mandou uma cópia do Switch. Então vai dar para comparar como é que ele tá rodando na plataforma da Nintendo e no nosso PCzinho de entrada. Para vocês que estão vendo essa bancadinha de memórias, olha aqui, ó.
coisa linda. Novos kits. Deixa eu jogar aqui para o lado, ó. Mostra aí na bica lá. E a canequinha. Olha isso aqui. Que Nós, espetáculo. Nós demos uma atualizada na nossa bancada de testes e agora... Ai, meu Deus. Isso aqui não. É lindo só de ver. Todos os kits novos que a gente vai atualizar, todas as bancadas, porque isso é um saco também. A gente tem que sempre ficar cuidando com utilizar o mesmo kit nas reviews. Então agora, agradecimentos a Kingston. Aí a gente resolveu esse problema. Todas as bancadas vão estar exatamente com o mesmo kit. Kit de memória. É uma questão de a gente às vezes ficar pulando de uma plataforma para outra e já não dava boot. Porque... E daí é o lance de, às vezes uma plataforma dá um pouquinho acima do que outra e por causa de kits de memória, então a gente ia ficar sempre usando o mesmo agora. A gente também subiu para 32 GB, apesar que calma, galera dos 16 não tá faltando, mas a gente sempre precisa que sobre, né? Sempre precisamos de margem para garantir que a gente não está limitando o nosso sistema nos testes. Então agora nossas bancadas vão rodar 32 GB. E é isso. Uma feliz Páscoa, galera. Muito chocolate. Quer dizer, devagar. Ache um balanço entre deixar sua vida doce e manter a glicose no sangue num nível aceitável. E muito obrigado a todo mundo que acompanha essa live. Acho que eu vou pôr no modo estreia. Eu aviso no primeiro minuto que é uma live gravada. Vocês estão sabendo que é uma live gravada. Né? Não façam bullying. E não deixe de assinar o canal para saber quando novos vídeos vieram. A gente já prometi alguns e eles estão a caminho. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau, galera. Feliz Páscoa. Valeu.